Fala pessoal, bom ou não? Estamos aqui hoje mais uma vez no nosso podcast, videocast Aprendi com Papai. Hoje para conversarmos sobre um tema muito importante. Nosso assunto de hoje vai ser sobre a questão das fontes energéticas do Brasil. Esse tema ele foi sugerido pelo Oswaldo Silva lá de Formiga. Oswaldo, seu tema veio para cá e se você também quiser sugerir temas, basta você enviar a sugestão no aprendicompapai@gmail.com e você pode também entrar no nosso site aprendicompapai.com.br. Lembre-se, obviamente, de se inscrever no nosso canal e de compartilhar os nossos vídeos. Sua participação é muito importante para o nosso crescimento. E lembre-se também de baixar o aplicativo Aprendi com Papai, disponível na Google Play e na Apple Store. Hoje nós temos um convidado muito especial, que é o Bruno, de Geografia. E o Bruno já vai chegando, se apresentando e indicando a banda da semana. E aí, Bruno? Bom demais, velho? Tudo tranquilo. E aí? Pessoal, sossegado aí? Vou imitar o Marcelo, que eu falei com ele que meu sonho era fazer isso. Bom ou não? Sensacional. Galera, eu sou o Bruno, sou professor de Geografia. Vou indicar para vocês hoje uma banda bacana aqui de Belo Horizonte chamada Fase Rosa. É uma banda que toca aí uma música estilosa, uma música legal de ser ouvida. Vale a pena todo mundo conferir. Eu digo e ela não acredita, ela é bonita demais. Eu digo e ela não acredita, ela é bonita, é bonita. Eu digo e ela não acredita, ela é bonita demais. Eu digo e ela não acredita, ela é bonita, é bonita. Antes de começar a discutir, e antes de entrar efetivamente na discussão voltada para a redação, o que é sempre fundamental que a gente coloque como uma primeira pergunta para o pessoal que está vendo, escutando a gente, é que a gente consiga entender de fato o que motivou essa nossa discussão, por que essa discussão é importante, além da indicação do pedido do Oswaldo, por que esse tema é importante para o Enem, por que esse tema de fontes energéticas pode ser importante principalmente para a redação. Beleza. Bom, a gente tem que pensar, galera, o seguinte. Historicamente falando, fonte de energia é um dos temas mais relevantes para a humanidade. Se a gente pensar na evolução humana, econômica, urbana e etc., tecnológica, fonte de energia sempre permeou todos esses processos de evolução. E a gente está num momento histórico, talvez num momento de revolução, sem dúvida nenhuma o século XXI é um momento de rompimento, que fonte de energia é também um momento importante para a humanidade. Quando a gente fala de revolução, historicamente pensando, as revoluções industriais elas foram pautadas em mudanças de fonte de energia. Todas elas foram fundamentadas em fontes diferentes. Se o século XXI é um momento de rompimento, por todas as crises que a humanidade vive, seja uma crise ambiental, social, econômica, política, ética, qualquer uma, demanda um rompimento. E esse rompimento, historicamente falando, passa por fontes de energia. Por isso, o século XXI, e o Enem está sempre contextualizado, né, nesse momento histórico, ele pode vir como fonte de energia e um tema cobrado em redação. Quando a gente pensa no Brasil, e nas possíveis fontes energéticas, nas que a gente geralmente usa, quais são as principais fontes que a gente tem e quais são talvez os maiores desafios relacionados a essas fontes energéticas? Legal. Bom, pensando em principais fontes de energia, a gente pode dividir as fontes de energia em dois grupos. Eu vou resumir aqui, tá, galera? Existem mais grupos do que o que eu vou falar. A gente pode pensar em fontes chamadas de não renováveis, sim. Basicamente são os combustíveis fósseis. E existem as fontes renováveis, são aquelas fontes que a gente consegue consumir num ritmo menor do que a sua renovação. Esses são os dois grandes grupos que se subdividem de acordo com características específicas. Se a gente pensar em combustíveis fósseis, por exemplo, aí é um dos temas mais importantes que podem ser utilizados ou que pode ser utilizado como contextualização. Dentro dos combustíveis fósseis existem 4 importantes. O primeiro deles é o petróleo. Né? Todo mundo aí já ouviu falar em petróleo. A segunda fonte importantíssima é o carvão mineral, que é, pensando na escrita de uma redação, a fonte de energia mais utilizada no mundo, tá? No século XX, pensando no século XX. Carvão mineral. A segunda é o gás natural. E a terceira, né, o gás natural. E a quarta fonte de energia é uma fonte do século XXI, inclusive, descoberta relativamente recente, que é o xisto.
O curioso é que quando a gente fala de xisto como combustível fóssil, tem muita gente que nunca ouviu falar nessa fonte de energia. Então são 4: petróleo, carvão, gás e xisto, pensando em combustíveis fósseis não renováveis. Dos combustíveis renováveis, por exemplo, aí existe uma infinidade. Existe a energia hidráulica, que é a hidrelétrica no final das contas, existe a solar, a eólica, da biomassa, com o etanol, com biodiesel e etc e tal. O lixo, por exemplo, é uma fonte de energia. Então, resumidamente, galera, não se esqueçam, a gente pode agrupar as fontes de energia em 2 grupos. Ou são os combustíveis fósseis, que são não renováveis, ou são os combustíveis renováveis. Não se esqueçam, não necessariamente uma fonte renovável de energia tem que ser uma fonte limpa, galera. Não errem conceito, por favor. Uma fonte renovável ela pode ser poluente ou pode ser limpa. A questão é a velocidade da renovação em relação ao consumo. Tranquilo? O Marcelo falou aqui da questão do Brasil, né? Se a gente parar para pensar, a fonte de energia histórica da humanidade começou com carvão mineral, depois virou petróleo. Carvão mineral, primeira revolução industrial, e a contextualização é sempre válida, né? 1750, carvão mineral, primeira revolução industrial. Segunda revolução, 1850, a gente teve o petróleo e seus derivados como fonte de energia. Daí para frente, né, ou seja, de 1850 até agora, século 21, a gente pode falar de quase 200 anos, o petróleo e seus derivados, principal fonte de energia. O mundo passou por essa realidade. No entanto, o que a gente percebe como contextualização são 2 problemas graves. O primeiro é o ambiental, a queima de combustível fóssil gera um problema ambiental grave, agravamento de uma série de questões atmosféricas, efeito estufa, chuva ácida, etc. E tem também um outro problema que é o esgotamento dessas fontes, já que elas não são renováveis. Por isso eu estou falando do rompimento e da revolução energética do século XXI, que a gente está vivendo um momento histórico de esgotamento de uma fonte não renovável, no caso do petróleo, a descoberta de uma outra, que é o xisto, descoberta entre aspas do xisto, e a demanda e necessidade global, não é só brasileira, de fontes renováveis de energia. Então, o mundo vive a realidade de uma demanda de novas fontes. Se existe essa realidade, o Brasil se insere nessa realidade mundial, a demanda por novas fontes de energia. Isso, então, demonstra para a gente a relevância do tema para o Enem e do Brasil no cenário global. Uma coisa importante, Bruno, quando você fala desses desafios, que é um desafio, na verdade, mundial, sim, eu sempre tenho a curiosidade de tentar entender nesse sentido se o Brasil, em comparação com os outros países, se ele está indo bem, se ele está indo mal, como que o Brasil se encaixa nesse contexto? Ele já é evoluído nesse processo ou tem muito o que fazer ainda? Legal. Bom, o Brasil, galera, claro que ele está dentro do contexto mundial, mas ele tem uma realidade própria em relação à fonte de energia. Por exemplo, enquanto vários países do mundo, tipo Estados Unidos, vários países europeus e tal, países desenvolvidos, têm como matriz energética os derivados de combustíveis fósseis, o Brasil, no mundo, nesse momento do século XXI, é um país que está à frente do nosso tempo. Pelo menos nisso, né, gente? Ele está à frente do tempo. Por quê? Praticamente a metade das fontes de energias brasileiras são fontes renováveis. Por exemplo, a matriz energética brasileira ela é a hidrelétrica, que é uma fonte renovável derivada da energia hídrica ou hidráulica. Resultado, a gente tem como matriz energética uma fonte renovável. Se é renovável, teoricamente, o Brasil não demanda de combustíveis que irão se esgotar em curto prazo para gerar energia. Pensa economicamente, um país que tem uma fonte que dura para sempre, numa competição internacional de atração de investimentos em relação a um país que tem uma fonte que vai esgotar no próxima metade de século. O Brasil é um país que está na frente, do ponto de vista econômico. Não só isso. A gente investe muito dinheiro, e aí a Petrobras, por exemplo, ela tem o seu carro-chefe hoje em investimentos em fontes renováveis de energia. Exemplo, biomassa. O Brasil é o país no mundo que mais tem investimento em biomassa e mais usa biomassa como fonte de energia. Exemplo, galera, biomassa é basicamente matérias vegetais que viram energia. Todo mundo que está assistindo aí agora deve saber qual que é a principal biomassa que gera energia no Brasil, que é a cana-de-açúcar. Então a gente tem o etanol desde 1975 com pró-álcool como uma fonte de energia fundamental, principalmente em meios de transporte. Então, além de hidrelétrica, o Brasil tem a biomassa com etanol, tem investido em biodiesel derivado de oleaginosas, por exemplo, soja e mamona, com possibilidade de agricultura familiar ainda para poder estimular esse desenvolvimento. E o Brasil é um dos poucos países do mundo, aí a gente não está falando só de fonte renovável, está falando de fonte limpa,
que é a nuclear. O Brasil ele tem toda a tecnologia para, desde extrair o urânio, a produzir a energia nuclear, transformando em energia elétrica. Então, sem dúvida nenhuma, do ponto de vista energético, o Brasil é referência internacional no século XXI em desenvolvimento de fontes limpas e, muitas vezes, fontes renováveis de energia. Se eu estiver fazendo um texto sobre esse tema, eu já penso mais ou menos na estrutura montadinha dele. Bacana. A gente consegue contextualizar falando sobre essa questão mundial das fontes energéticas, diferenciando fonte renovável de não renovável. Isso. De repente eu posso até mesmo fazer a comparação que você fez falando que a evolução da humanidade ela sempre tem uma relação muito clara com questões energéticas, etc. Obviamente, na minha tese, meu ponto de vista do meu texto, vai ser que o Brasil, de certa forma, ele está até avançado nesse processo de energia, Sim. mas que ainda temos vários desafios, assim como no mundo inteiro, para a gente encontrar outras fontes de energia que possam ser utilizadas. Claro. Faltou uma coisa só para a gente conseguir resolver o nosso problema. Se o nosso problema é essa dificuldade de encontrar outras fontes, essa dificuldade muitas vezes de gerir de uma maneira inteligente essas possíveis novas fontes, o que deve realmente ser feito? Qual deve ser a nossa proposta de intervenção para esse tema? Pessoal, essa é a hora mais fácil, né, gente? Sendo irônico aqui, né? É a proposta de intervenção. A gente tem que resolver um problema que ninguém até hoje conseguiu Exatamente. resolver. Não é assim, fala assim, agora resolve na redação do Enem. Em uma hora você tem que resolver os problemas da humanidade. Exatamente. Bom, a gente tem que pensar, galera, claro que em alguns aspectos, plano teórico da coisa, né? Não necessariamente o que a gente vai propor aqui, na prática é o que vem sendo proposto. Então, o plano teórico é o plano ideal. Bom, apesar do Brasil já ser uma referência internacional em fontes de energia, a gente tem que imaginar que é sempre importante a gente buscar mecanismos para popularizar essas fontes de energia. O primeiro aspecto é esse. Não adianta nada o Brasil ser referência em energia nuclear se a população brasileira não adota a energia nuclear como uma fonte possível de energia. Não adianta nada uma empresa estatal brasileira, por exemplo, como ela existe, gerar energia nuclear se a população brasileira não aceitar essa fonte de energia como matriz energética. Então a gente tem que pensar, em primeiro lugar, na opinião pública como aceitação de determinadas fontes de energia. Isso pode ser o primeiro passo para estimular investimentos. Segundo mecanismo, segundo modelo que pode ser criado com relação à fonte de energia, isenção fiscal. Esse é um mecanismo importantíssimo. No caso do Brasil, por exemplo, a gente tem muita taxação em relação a empresas privadas que visam gerar a própria energia. Algumas concessionárias, concessionárias que eu falo, gente, só para ilustrar todo mundo aí, são as empresas que geram e distribuem energias em cada estado ou região do Brasil. Algumas concessionárias, elas dão estímulos com relação à isenção fiscal. Isso é fundamental. Quarta coisa, então, primeira, popularizar opinião pública com relação à fonte de energia, determinadas fontes. Segundo, isenção fiscal. Terceira possibilidade, você criar mecanismos de investimentos para pequenos produtores de energia. A Europa é uma referência nessa parte, que existe na Alemanha, por exemplo, incentivos governamentais para que cada residência gere a sua própria energia. Então você desafoga os grandes investimentos estatais ou privados que demandem geração de energia. No Brasil, o custo da geração própria de energia é altíssimo. Cada casa poderia ter no seu telhado a sua própria geração de energia solar. Só que no Brasil isso é muito caro. Na Alemanha é em torno de 10 vezes mais barato. Esse é o terceiro meio, que é favorecer, financiar, reduzir imposto com relação à geração de energia em pequena escala. E por último, favorecer e estimular sempre o desenvolvimento regional, principalmente com relação a fontes renováveis, biodiesel, oleaginosas, que o Brasil é uma referência internacional, você estimular o pequeno agricultor. A gente não pode desvincular a realidade social da realidade energética. O pequeno agricultor ele tem papel fundamental na produção de biomassa. Não adianta a gente imaginar que a geração de energia vai partir do grande proprietário ou da grande empresa. Lembrem-se, o século XXI é um momento de revolução e de rompimento. O grande produtor, a grande empresa, foi século XVIII, século XIX e século XX. O século XXI marca pequena produção de energia sem demandar das grandes escalas de geração. Isso é importante econômica e ambientalmente. Aqui eu fiz 4 sugestões. Claro que cada um que está assistindo aí pode pensar em mais milhares,
Aqui são sugestões de 4 propostas que a gente poderia colocar na intervenção de uma redação. Excelente. Ficou bom? Deu pra fazer uns 20 textos. Deu, não deu? Deu. Mas eu tenho uma dúvida assim mesmo. Fala. Quando você falou dessa questão da popularização das fontes Sim. energéticas, a sua primeira proposta, Aham. isso pode ser feito, por exemplo, por meio de, sei lá, propagandas, redes sociais. Como funcionaria essa popularização pra gente viabilizar no texto? Beleza, então eu vou dar um exemplo prático, tá? Sim. Que é sempre importante. Na Europa, de novo, né, essa referência aí de fontes diferentes de energia, o Brasil, apesar de ser potência, mas ele ainda está engatinhando na produção em massa. A França é a referência da produção de energia nuclear. Lá a população aceita a energia nuclear, claro que não toda a população, mas a maioria, aceita a energia nuclear com uma certa naturalidade. Por quê? Lá depois da Segunda Guerra Mundial, o governo francês fez propagandas em massa, na época não existia rede social, estou falando basicamente de rádio e o início de televisão, propaganda em massa mostrando a relevância da energia nuclear para o contexto do país. Sim. A área da usina é pequena, o consumo de matéria-prima para geração de energia é pequena, a capacidade de geração de energia é grande e, principalmente, estatisticamente, a chance de acidentes nucleares é pequena. Então, rede social, propaganda na televisão, são rádio, meio de comunicação de modo geral, essencial para que a população tenha acesso a isso. E claro, né, galera, quanto maior o nível de escolaridade de uma população, mais fácil é para entender a importância e a particularidade de cada fonte de energia. Excelente. Ô Bruno, já sei tudo já. Já tô pronto Até para você dar consegue aula sobre escrever? poder. Até eu escrevo. Deixa eu te falar, assim como o Oswaldo me procurou para conversar a respeito do tema, e se alguém quiser fazer alguma pergunta para você, conversar com você, porque eu sei que você fica isolado lá na sua gruta, né, em Nova Lima, cantinho lá. Você usa redes sociais, velho? Ô bicho, gente, eu vou contar um negócio. Eu tava conversando com o Marcelo antes aqui e ele... Eu falei com ele assim, Marcelo, não adianta falar pro pessoal me procurar em rede social, porque eu não tenho rede social. Eu vivo na gruta, né? Quase um ermitão no meio do mato. Eu não tenho rede social, galera. Eu não tenho canal no YouTube, eu não tenho Facebook, eu não tenho nada de rede social. Minha vida é meio desprendida disso. Mas se alguém quiser entrar em contato, como o Oswaldo mandou o e-mail aqui pra gente, pra mim não pro Marcelo, mas pode mandar pra mim também que não tem problema. Eu vou deixar meu e-mail aqui, ele é simples, é bruno.queiroz@gmail.com. Manda o e-mail, rede social não é comigo, mas a gente pode trocar uma ideia, beleza? Valeu, gente. Até mais, ô Bruno. Valeu demais, velho. Até mais. abraço. Falou, gente. Valeu. Valeu, galera. Obrigado. Tchau, tchau.